meus 23 anos de idade, logo após que eu perdi meu pai, meu irmão foi preso. Eu fui visitar meu irmão e logo ele se converteu a Jesus. Alguns devem conhecer a igreja do Pastor do Pão, da chácara do Pastor do Pão. Foi ali que eu conheci Jesus. Em meio a muitos percalços, se fosse da vontade do homem ou da vontade de Satanás, eu não estaria aqui hoje. Já fui vítima de satanismo, já fui praticante de adultério, e o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, para a honra e para a glória dele, ele me resgatou. E há 5 anos eu fui consagrada pastora e estou fazendo a obra. Tenho um canal no YouTube, onde eu prego a palavra do Senhor. E confesso para os irmãos que muito me assustou quando eu comecei com esse canal no YouTube, porque eu comecei colocando vídeos para que a minha irmã que mora em outra cidade viesse a se converter. E em menos de um ano nós somos em 1.150 irmãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com os irmãos, fazer uma leitura rápida para que nós venhamos explanar também rapidinho aqui o assunto. Peço perdão, porque eu estava trabalhando, todo dia eu saio às 6h20, mas o diabo é tão sujo que hoje 2 funcionárias da loja tiveram folga, eu saí às 8 horas, a minha filha era para estar lá em casa, não apareceu, eu tive que ir sozinha até ela vir, mas nós estamos aqui, porque o nosso compromisso é com Deus, amém? 2 Reis 4:8, a sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, em outras traduções está escrito rica, abastada, importante, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer o pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chama ela, e ela se pôs diante dele, porque ele lhe tinha dito: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desveio, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do povo, no meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. Ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera. Amém? Eu acredito que todos aqui conheçam já o resto da história, então nós vamos nos abreviar, porque o ponto-chave já ficou aqui no começo. Eu confesso que quando a irmã me convidou para que trouxesse a palavra, eu pedi para Deus me dar alguma palavra que viesse de encontro ao coração dos irmãos. E eu já estava numa campanha de consagração de 21 dias. E eu fiquei desde aquele dia, irmã, pedindo para o Senhor, e tudo que o Senhor me deu foi isso aqui. Mas eu confesso também que eu não consigo ficar presa a esboço. Então, o que o Senhor vai dar agora é o que eu acredito que a igreja tem clamado, tem pedido a Deus. Eliseu, ele era um profeta que sucedeu ao profeta Elias. E ele apareceu no reino norte de Israel, numa cidade chamada Sunem. Por isso que a mulher é chamada Sunamita, porque veio da terra de Sunem. E essa mulher, ela era uma mulher, segundo a história, abastada, era uma mulher rica, porque os campos de Sunem, eles eram férteis de cereais. Então ela era uma mulher rica, porque logo ao redor do Monte Carmelo já tinha uma escassez
riqueza que ela tinha. E ela observando o profeta, quando ele ia com o seu companheiro, com o Geazi, quando ele ia para o Monte Carmelo para buscar a presença do Senhor, ela observou que ele era um santo homem de Deus. Porque para ele andar talvez uma distância que diz a história de 56 quilômetros para buscar o Senhor. E ele fazia um sacrifício ao Senhor, coisa que muitos num dia de trabalho, num dia de chuva, não vêm na igreja, que fica 2 quadras, meia hora. Mas Eliseu, ele estava no centro da vontade de Deus. E sempre ele ia se abastecer no centro da vontade de Deus. Ele fazia um sacrifício ao Senhor. E aquela mulher, ela tinha um diferencial, talvez que o seu marido não tivera. Talvez por isso a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E a sunamita, ela tinha um discernimento espiritual. Porque ao observar da janela da sua casa, ali o Espírito Santo revelou a ela que Eliseu era um profeta, era um homem de Deus. E ela não se agradou simplesmente de observar e ter aquele discernimento. Ela queria mais, ela queria fazer algo para o Senhor. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus sobre a hospitalidade, que muitos hospedaram anjos sem saber. E ela queria fazer mais para o Senhor. Foi quando ela pediu, consultou o seu marido, com toda a visão espiritual que ela tinha, de construir um quarto, de fazer algo para o Senhor. Do jeito dela, ela estava fazendo algo para um homem de Deus, ela estava cooperando com a obra do Senhor. E aquilo agradou o servo do Senhor, tanto que ele perguntou para Geazi o que ele poderia fazer pelaquela mulher. Mas ela falou que ali, que ela morava no meio do povo dela, ou seja, que a graça do Senhor ali já bastava a ela. E muitas vezes nós temos tudo, mas nós esperamos um milagre, mas nós não nos damos conta que cada amanhecer, que cada batida do nosso coração é um milagre. Porque nós não conseguimos ver as oportunidades que o Senhor nos dá. Muitas vezes nós queremos mais, e esquecemos de agradecer pelo aquilo que nós já recebemos. E ali, ela já queria um filho, porque a Bíblia diz que ela e o marido eram avançados em idade, mas ela não se achava digna, talvez, de pedir por um filho. Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas muito antes delas virem à existência. E ali o servo do Senhor a concedeu, lançou uma palavra profética, que dentro de 1 ano, daquele tempo do Senhor, que o Senhor determinou no coração dele, que ela se daria sim um filho. E assim foi feito, porque o nosso Senhor, ele é um Deus que ele não mente, ele é um Deus que ele não tarda, ele vem na hora certa, no tempo dele, assim como a palavra diz lá em Eclesiastes 3:1, que é um tempo determinado para todo o propósito abaixo dos céus. E ele lançou aquela palavra, e como Deus é fiel, dentro daquele tempo determinado pelo Senhor, a sunamita, ela abraçou sim o seu filho. E ela era uma mulher feliz, abastada em riquezas, ela tinha um filho. O sonho dela era um filho. E o Senhor tinha concedido um sonho da vida dela. E muitas vezes o Senhor concedeu já os sonhos das nossas vidas. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer por aquele sonho, porque nós queremos mais. E esquecemos de agradecer. A Bíblia fala que muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Muitas vezes nós não recebemos porque nós esquecemos de agradecer aquilo que nós já temos. Muitas vezes nós não recebemos porque nós não somos dignos de receber. Mas ela era e ela recebeu. E o seu marido, ele tinha campos de cereais. E a história diz que Sunem ficava no alto, e era muito quente, muito calor naquele campo. E o menino, ele estava um certo dia com o pai dele, talvez vendo os servos dele trabalhando, acompanhando seu pai. E ele sentiu muita dor na cabeça e foi quando o pai mandou um dos seus servos levar esse menino até a casa onde estava a mãe. E vendo assim eu fiquei pensando, poxa, mas era o filho, também o filho da promessa de Deus. Era o sonho de sunamita. E eu, você hoje, os pais que aqui estão, vendo o filho cair, vendo o filho doente, a primeira coisa que a gente faz é sair do emprego, é correr e levar o filho no hospital. E esse homem mandou que um dos seus servos fosse levar o filho até onde estava a mãe.
E quando esse servo levou o seu filho à sua mãe, ela tentou, de alguma forma, socorrer com os meios que ela tinha naquele momento, e acabou que seu filho morreu. Ela viu a promessa de Deus morrer na frente dela. E ela não pensou duas vezes. Ela poderia ter feito um estardalhaço, ela poderia ter chorado, ela poderia ter se desesperado, ela poderia ter mandado que seu servo voltasse e atrapalhado o serviço do seu esposo, alguma reação normal como nós, mortais, teríamos feito ao ver tal situação. Mas aquela mulher, ela tinha algo muito importante, que além da visão espiritual, ela tinha fé em Deus. Ela tinha fé que aquele Deus que foi fiel para cumprir a sua promessa, não ia deixar a sua promessa morrer. E o que ela fez, ela pediu para que o servo trouxesse o jumento para que ela pudesse ir até o Monte Carmelo, atrás do profeta. Porque ela em momento algum tinha pedido o filho. O profeta concedeu a ela, lançou aquela palavra a ela. E quando ela chegou no Monte Carmelo, quando perguntaram a ela se estava tudo bem com a casa dela, se estava tudo bem com o filho dela, com o marido dela, talvez eu viesse falar que não estava tudo bem, que tinha acontecido algo grave, que precisava de um socorro, ou já teria me desesperado para um vizinho, para alguém próximo, para alguém do caminho. Mas ela não, ela deixou um problema na casa dela, ela fechou a porta e ela foi pedir socorro para quem poderia socorrer ela. Muitas vezes nós temos dificuldades nas nossas casas, muitas vezes nós temos alguém aqui com casamento, tem problema no casamento, alguém tem problema financeiro, alguém tem problema na sua família, no seu vizinho, e o erro é falar, abrir a boca na hora errada para a pessoa errada, onde toda aquela legião de demônios que talvez esteja em outra pessoa venha fermentar toda uma situação, venha criar uma situação. Então ela nos ensina aqui que nós temos que ter fé em Deus acima de todas as coisas. Precisamos buscar o discernimento espiritual, mesmo sendo mulheres, sujeitas a nossos esposos, mas nós podemos sim ser a coluna espiritual em nossas casas. E nós precisamos também saber o momento certo para falar a palavra certa. Ela poderia ter se precipitado de ter chegado no Monte Carmelo e falado já com o companheiro do profeta, mas não. Ela simplesmente falou para Geazi: vai tudo bem. Está tudo bem na minha casa, está tudo bem com meu marido, está tudo bem com meu filho, vai tudo bem. Porque ela sabia que o homem que Deus usou para fazer a promessa para ela era Eliseu, e era com ele que ela ia ter, e foi com ele que ela teve. E quando ela se prostrou aos pés de Eliseu, Eliseu permitiu que ela falasse o que estava no coração dela, porque o Senhor tinha transmitido a ele que ela tinha se entristecido, mas não tinha revelado a ela. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser específicos no que nós buscamos de Deus. Eu, por muitas vezes, às vezes cansada, chegava em casa, dobrava o joelho e falava assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Então, eu usava exatamente essas palavras: navegue no meu ser e faça tudo o que eu preciso, simplesmente por comodismo de ficar orando, de buscar. E eu ficava pensando: como que as pessoas conseguem ficar de joelho, buscando, orando tanto tempo? Eu não consigo. Eu era específica na minha oração com o Senhor. Eu falava: Senhor, eu não consigo, porque chega um momento que eu não tenho mais palavras. E eu achava lindo chegar no começo do culto e ver as irmãs intercedendo e orando e falando e lembrando de tantas coisas. E eu ficava analisando e falava assim: nunca que eu vou conseguir fazer isso. Mas tudo vem da persistência. Tudo vem de você buscar cada vez mais. Se hoje você consegue orar 5 minutos, amanhã você ora outros 5 minutos e já começa a repetir as mesmas palavras, ou a lembrar de mais algum fato, você já vai orar 10. Até forma aqueles 10 minutos que você está acrescentando a tua intimidade com Deus vai ser muito pouco, você vai precisar de muito mais. Às vezes eu não entendia porque as pessoas falavam assim: eu me arrependi e eu fui orar a Deus e eu chorei muito. Eu falei assim: poxa, mas eu não tenho vontade de chorar, então eu não me arrependi. Até que teve um dia que o Senhor me colocou numa prova na qual eu trabalhei um mês inteiro. E naquele mês eu gastei mais do que eu ia receber. E quando eu fui fazer todas as minhas contas, eu falei assim: esse mês não vai dar para devolver o dízimo. O Senhor me perdoa, o Senhor sabe de todas as coisas, esse mês não vai dar para dizimar.
Foi no momento que o Senhor falou para mim, audivelmente: eu que te honro, eu que te dei o teu serviço, tu vai me esquecer, tu não vai me honrar. Mas todas aquelas pessoas as quais tu fez conta, tu vai honrar. E foi quando meu coração se entristeceu de tal forma que eu coloquei refiz todas as minhas contas, separei primeiro o dízimo. E tudo que me sobrou foi uma nota de R$2. E eu falei: Senhor, então nós vamos fazer assim, o Senhor há de me honrar. Eu creio assim, porque um dia que eu tiver a oportunidade, ou que os irmãos tiverem a oportunidade de acompanhar no meu canal no YouTube, eu conto todo o meu testemunho, porque é longo. Eu pago meu aluguel, hoje eu moro sozinha, e é complicado você com salário mínimo você se manter. E com R$2 o Senhor, Ele me fez prosperar um mês inteiro. Na loja que eu trabalho, nós temos o horário do café. Então nós temos direito a comer 2 pães. Então um pão eu comia na loja, o outro eu levava para casa para me jantar. E no outro mês eu falei assim: agora eu sei que o Senhor vai me honrar, eu vou receber o meu pagamento e vai ser legal. O Senhor, Ele me honrou, Ele me deixou com R$2 de moeda, 2 moedas de R$1. Mas o que eu quero dizer com isso? Quem confia no Senhor não passa por privação nenhuma. Quem confia no Senhor, o Senhor, quando nós devolvemos o dízimo, a promessa não é de riqueza, a promessa é de prosperidade. Deus, Ele já usou muitas vezes ímpios para me abençoar. Deus, Ele sempre tem os seus meios. E Satanás, ele sempre está lá, junto a Deus, e fala: esse mês não conte com ela no dízimo. Esse mês não conte com ele, que ele vai ceiar, que vai tomar a Santa Ceia. Esse mês não conte que vai ajudar na cantina. E a sunamita, ela para mim é um grande exemplo de fé. Ela para mim é um grande exemplo de que mesmo ela tendo um marido na casa dela, mesmo ela sendo abastada em dinheiro, era ela o pilar espiritual daquela casa. Foi ela quem recebeu a palavra profética. Foi ela quem gerou um sonho no coração. Foi ela quem teve aquele filho. Foi ela quem cuidou do filho. Foi ela quem foi buscar